Seja muito bem-vindo ao canal Mensagens Divinas. Você já parou para refletir sobre um acontecimento intrigante que tem ocorrido nos últimos anos? Trata-se de um fenômeno que está chamado a atenção de estudiosos da fé e líderes religiosos: o crescente número de fiéis que estão deixando as igrejas. Esse movimento não acontece de forma isolada, mas faz parte de uma transformação maior na espiritualidade das pessoas. Cada vez mais, aqueles que antes frequentavam templos religiosos com dedicação e compromisso, agora se sentem desconectados do ambiente institucional e buscam novas formas de viver sua fé. Esse afastamento não significa necessariamente a perda da crença em Deus, mas sim uma mudança na maneira como essa conexão espiritual é experimentada. Muitos fiéis relatam sentir que algo está diferente, como se a energia dentro das igrejas já não os preenchesse da mesma forma. O que antes era visto como um lugar de acolhimento e aprendizado, agora parece para alguns ser apenas um espaço de regras, rotinas e formalidades. Diante desse cenário, surge uma grande questão: o que está motivando tantas pessoas a abandonarem as igrejas, mesmo mantendo sua fé? Para entender isso, precisamos olhar mais de perto os fatores que estão contribuindo para esse fenômeno e como ele está moldando a espiritualidade no mundo atual. Uma das principais razões pelas quais muitos fiéis estão se afastando das igrejas é a falta de uma conexão verdadeira com a espiritualidade. Embora os templos e instituições religiosas ainda desempenhem um papel fundamental na vida de muitas pessoas, uma crescente sensação de desconexão tem se espalhado entre aqueles que frequentam essas igrejas. Muitos relatam que, apesar de participarem ativamente das missas, cultos ou outros serviços, ainda sentem um vazio espiritual profundo, como se a experiência religiosa fosse superficial ou mecânica. As liturgias, que costumavam ser momentos de reflexão e crescimento espiritual, agora podem parecer apenas rituais repetitivos e sem a profundidade necessária para nutrir a alma. Há um sentimento de que as palavras pregadas pelos líderes, muitas vezes cheias de sabedoria, não conseguem mais tocar o coração das pessoas da mesma maneira que antes. Essa falta de conexão verdadeira também está relacionada à forma como as igrejas, em alguns casos, priorizam mais a tradição e a estrutura do que uma verdadeira experiência espiritual. Com o tempo, algumas instituições podem ter se distanciado da essência do cristianismo ou da fé original, focando mais em normas e rituais do que em proporcionar aos fiéis um espaço onde possam realmente sentir a presença divina de forma pessoal e única. Para muitos, a busca por uma experiência religiosa mais genuína, que não se baseie apenas em regras ou cerimônias externas, é o que leva ao afastamento das igrejas. Esse anseio por uma conexão espiritual mais autêntica tem levado muitas pessoas a buscar alternativas fora dos templos, em momentos de meditação, oração pessoal ou até mesmo em outras formas de expressão espiritual que não dependem de estruturas organizadas. Assim, o afastamento das igrejas não é uma negação da fé, mas sim uma busca por algo mais profundo e real. Outro fator que tem contribuído para o afastamento dos fiéis das igrejas é a percepção crescente de hipocrisia e contradições dentro das próprias instituições religiosas. Muitos fiéis, especialmente aqueles com uma espiritualidade mais sensível, começam a perceber a discrepância entre o que é pregado nas igrejas e o que é praticado no dia a dia de algumas pessoas que ocupam cargos de liderança religiosa. Infelizmente, essa discrepância pode se manifestar de várias maneiras, desde líderes religiosos que pregam valores de humildade e compaixão, mas demonstram atitudes de poder, arrogância ou egoísmo, até comunidades que se dizem acolhedoras, mas que acabam excluindo ou julgando aqueles que não se encaixam nos padrões impostos. Isso cria um ambiente onde a verdadeira essência do cristianismo, que é baseada no amor e aceitação, muitas vezes é negligenciada em favor de uma religiosidade de fachada que prioriza mais a imagem da igreja ou do líder do que a genuína transformação espiritual dos indivíduos. Essa percepção de hipocrisia não é apenas frustrante,
mas também profundamente desilude os fiéis que buscam uma vivência mais pura da fé. Para muitas pessoas, a experiência de ser parte de uma comunidade religiosa pode ser marcada pela sensação de estar cercado de falsidade, onde a aparência e o cumprimento de regras externas importam mais do que a autenticidade espiritual. Esse tipo de contradição pode gerar uma crise de fé, fazendo com que os fiéis se questionem sobre os valores que realmente devem nortear sua vida espiritual e se as instituições religiosas são realmente capazes de proporcionar isso. Ao perceberem essa incoerência entre os ensinamentos e a prática, muitos começam a se afastar, em busca de uma conexão mais genuína com Deus, sem as amarras das expectativas humanas ou das exigências de pertencimento a uma comunidade que não corresponde às suas necessidades espirituais. Esse afastamento não é um abandono da fé, mas uma resposta à falha das instituições em representar com fidelidade os ensinamentos de Cristo e a verdadeira essência da espiritualidade. Outro motivo que tem levado muitos fiéis a se afastarem das igrejas é a crescente comercialização da fé. Nos últimos anos, uma tendência tem se intensificado em algumas denominações religiosas, onde a prática espiritual e o culto à fé acabam sendo moldados como produtos que precisam ser vendidos, embalados e muitas vezes transformados em mercadorias. E isso é particularmente evidente em igrejas que buscam estabelecer fontes de renda através de eventos, produtos religiosos, doações com promessas de bênçãos materiais ou até mesmo a venda de cura espiritual. Essa abordagem contrasta profundamente com o princípio de fé simples e genuína que Jesus ensinou. O ensino bíblico é claro ao afirmar que a verdadeira espiritualidade não pode ser comprada ou vendida e que a fé deve ser vivida com generosidade e amor, sem esperar recompensas materiais. Porém, em algumas igrejas, essa visão se distorce quando a ênfase se volta para a prosperidade financeira e o sucesso material, em vez da transformação interior e do verdadeiro propósito de viver conforme a vontade divina. Essa comercialização da fé pode ser extremamente prejudicial àqueles que buscam uma experiência espiritual autêntica, pois acaba reduzindo a religião a uma troca de bens e serviços. Para muitos, isso gera um sentimento de que o valor da sua fé é medido pelo que podem ou não oferecer em termos financeiros, o que pode fazer com que se sintam usados ou manipulados. Além disso, essa prática pode distorcer a verdadeira natureza do cristianismo que preza pela misericórdia, humildade e transformação pessoal, em vez de uma ênfase nos bens materiais. Ao perceberem essa mercantilização da fé, muitos fiéis começam a se questionar sobre as intenções da instituição religiosa e se ela realmente reflete os ensinamentos de Cristo. Isso resulta frequentemente em um afastamento das igrejas que colocam a prosperidade material em primeiro plano, em busca de uma conexão mais pura e livre com Deus, onde o amor e o propósito divino são mais importantes do que qualquer benefício tangível. A crescente busca por espiritualidade livre tem sido outro fator crucial para o afastamento de muitos fiéis das igrejas tradicionais. Ao longo do tempo, muitos começaram a perceber que, dentro das instituições religiosas, sua jornada espiritual estava sendo limitada por normas rígidas e dogmas impostos. A pressão para se conformar a uma estrutura institucional rígida muitas vezes impede a verdadeira experiência espiritual de ocorrer de forma autêntica e pessoal. Esse movimento de busca por uma espiritualidade mais livre e personalizada é um reflexo de um desejo mais profundo de se reconectar com Deus, mas de uma maneira que seja verdadeiramente alinhada com o próprio ser interior. A espiritualidade livre permite uma conexão direta com o divino, sem a necessidade de intermediários humanos, como líderes religiosos ou instituições que, por vezes, acabam colocando barreiras entre o fiel e sua experiência com Deus. Muitos fiéis, ao se afastarem das igrejas, buscam novas formas de vivenciar sua fé, explorando práticas como meditação, oração solitária, conexão com a natureza e outros caminhos espirituais que não dependem de rituais formais. Eles estão em busca de uma espiritualidade que seja fluida, pessoal,
e que ressoe com a sua verdadeira essência, sem a pressão de atender a uma fórmula estabelecida. Além disso, essa busca por uma espiritualidade livre também é alimentada pelo desejo de se desvencilhar de certos padrões de comportamento e expectativas sociais, que muitas vezes são impostas dentro das igrejas. Os indivíduos querem experimentar uma conexão direta com Deus, livre de julgamentos e preconceitos. Eles desejam ser guiados pelo Espírito Santo de forma mais íntima, sem a interferência de normas sociais que muitas vezes não têm base nos ensinamentos originais de Cristo. Essa jornada de busca por espiritualidade livre também reflete o desejo de encontrar um significado mais profundo na vida, onde a fé não é apenas uma prática de seguimento de regras, mas uma vivência diária de amor, compaixão e verdade. Para muitos, esse tipo de espiritualidade os ajuda a encontrar um sentido maior para suas vidas e a perceber o divino em cada momento do cotidiano, sem a necessidade de um templo ou de uma estrutura religiosa formal. A mudança nos tempos e a evolução tecnológica também desempenham um papel significativo no afastamento de muitos fiéis das igrejas. A era digital trouxe uma nova maneira de vivenciar a espiritualidade, permitindo que as pessoas busquem e compartilhem ensinamentos espirituais fora das tradicionais instituições religiosas. Com o acesso fácil à internet, muitos fiéis passaram a consumir conteúdo religioso de maneira mais autônoma, buscando ensinamentos e experiências que atendem de forma mais personalizada às suas necessidades espirituais. As plataformas online como YouTube, podcasts e redes sociais oferecem uma ampla variedade de mensagens e ensinamentos que podem ser acessados a qualquer hora, de qualquer lugar, sem a necessidade de comparecer fisicamente a um templo. A tecnologia também possibilitou a criação de comunidades virtuais de fé, onde pessoas de diferentes partes do mundo podem se conectar, compartilhar suas experiências e apoiar umas às outras em sua jornada espiritual. Isso é particularmente atraente para aqueles que não encontram mais a mesma profundidade ou conexão em suas comunidades locais de igreja, ou para aqueles que se sentem isolados por não conseguirem se encaixar nas normas sociais de uma congregação tradicional. As igrejas online e os cultos virtuais têm ganhado cada vez mais espaço, permitindo que os fiéis continuem sua prática religiosa de forma mais flexível, enquanto se mantêm conectados com outros membros da fé, sem a necessidade de estarem fisicamente presentes no mesmo espaço. Além disso, a acessibilidade da informação também tem levado muitas pessoas a questionar práticas e doutrinas que antes eram tidas como imutáveis. A internet proporciona uma enorme quantidade de conteúdo, incluindo críticas construtivas, diferentes interpretações das escrituras e análises de líderes religiosos. Isso tem permitido que os fiéis questionem mais profundamente a institucionalização da fé e busquem uma compreensão mais pessoal e direta daquilo que acreditam. A tecnologia, portanto, não só muda a maneira como consumimos conteúdo espiritual, mas também contribui para a criação de um espaço mais democrático de aprendizado e prática religiosa, onde as pessoas podem escolher o que ressoa com elas de forma mais autêntica e livre. Com isso, muitas igrejas e instituições religiosas estão enfrentando um dilema: como se adaptar a essa nova realidade tecnológica, onde a espiritualidade digital cresce a cada dia, enquanto as congregações tradicionais tentam manter suas bases de fé. A realidade digital trouxe uma flexibilidade e autonomia que são difíceis de alcançar no modelo tradicional de igreja, onde os fiéis muitas vezes sentem que devem seguir uma agenda ou participar de rituais para se manter em comunhão. O impacto dessa mudança tecnológica, portanto, está forçando muitas pessoas a reavaliar suas próprias crenças e a forma como elas buscam viver sua espiritualidade no mundo moderno. A experiência de solidão espiritual é um tema complexo e muitas vezes contraditório para aqueles que estão se afastando das igrejas. Para muitos, o sentimento de solidão em uma comunidade religiosa pode ser uma das razões principais para sua desconexão.
O que parecia ser um lugar de acolhimento e apoio espiritual, muitas vezes se transforma em um espaço de isolamento emocional. Muitas pessoas relatam que, embora estivessem fisicamente rodeadas por outras, sentiam uma falta de conexão genuína com os outros membros da igreja. Esse distanciamento pode ser ainda mais doloroso quando a pessoa sente que suas questões espirituais ou dúvidas não são aceitas ou compreendidas pela comunidade. Em vez de encontrar apoio e compreensão, ela se sente alienada ou ignorada, o que pode levar a uma sensação de solidão espiritual ainda mais profunda. No entanto, para outras pessoas, essa solidão pode ser percebida de maneira diferente. Ao se afastarem das igrejas e das expectativas sociais que as acompanham, muitos descobrem que a verdadeira conexão espiritual não está necessariamente em uma comunidade religiosa, mas em uma relação pessoal e íntima com Deus. Nesse sentido, o que para alguns é visto como solidão, para outros pode ser uma libertação espiritual. A busca por uma relação mais direta e profunda com o divino, sem a intermediação de instituições ou rituais impostos, se torna uma forma de redescobrir sua verdadeira espiritualidade. Em vez de ser aprisionados por práticas e dogmas, essas pessoas encontram liberdade para seguir sua jornada espiritual de maneira mais autêntica, alinhada ao seu próprio coração. Para muitos, essa transição de sentir-se isolado dentro da igreja para encontrar uma liberdade espiritual fora dela é vista como uma oportunidade de crescimento. Eles começam a perceber que a fé e a conexão com Deus não precisam ser mediadas por um espaço físico ou por uma estrutura social rígida. A solidão espiritual, portanto, pode ser uma porta para a descoberta de uma espiritualidade mais profunda e genuína, onde a pessoa é capaz de ouvir a voz de Deus diretamente em sua vida, sem as distrações e limitações de práticas religiosas que muitas vezes não ressoam com sua verdadeira essência. Este fenômeno também reflete uma mudança nas necessidades espirituais da sociedade contemporânea. Com o aumento da busca por autoconhecimento e autodescoberta, a espiritualidade está sendo cada vez mais encarada como algo pessoal e individual. A libertação espiritual, nesse contexto, é vista como a capacidade de se desvincular das expectativas e normas externas para abraçar uma jornada interna que permite a expressão plena da fé e da conexão com o divino. Assim, o afastamento das igrejas, longe de ser um sinal de perda da fé, pode ser interpretado como uma busca por uma experiência religiosa mais verdadeira e transformadora. Nos dias de hoje, a prática da fé tem se transformado profundamente. As formas tradicionais de vivenciar a espiritualidade dentro de templos ou igrejas já não atendem mais às necessidades de muitos fiéis, especialmente os que buscam um contato mais pessoal e íntimo com Deus. A evolução das práticas religiosas está diretamente relacionada com a crescente necessidade de autenticidade espiritual e com o desapego das estruturas rígidas que muitas vezes limitam a liberdade de expressão da fé. As novas gerações, especialmente, têm procurado maneiras mais flexíveis e menos institucionalizadas de praticar sua espiritualidade. Esse movimento, que já está em expansão, reflete uma busca por uma conexão mais genuína com o divino, sem as imposições externas que, para muitos, se tornaram mais uma forma de controle do que uma verdadeira prática religiosa. Uma dessas novas formas de praticar a fé é a busca por espiritualidade individual. Muitas pessoas estão substituindo a frequência em templos por momentos de oração solitária, meditação ou reflexão pessoal em seus próprios espaços. Esses momentos proporcionam uma experiência direta com Deus, permitindo que a pessoa se conecte de forma profunda e sem intermediários. Além disso, a prática de espiritualidade na natureza, longe da estrutura das igrejas, também tem ganhado popularidade. Para muitos, o ambiente natural torna-se um lugar onde podem experimentar uma ligação profunda e transcendente com o Criador, sem as distrações da vida cotidiana ou dos rituais tradicionais. O advento da tecnologia também tem desempenhado um papel importante nesse movimento de transformação. Plataformas online como redes sociais e aplicativos de meditação têm proporcionado um novo espaço para o compartilhamento de práticas espirituais,
pregações, ensinamentos e até cultos ao vivo, permitindo que os fiéis pratiquem sua fé em qualquer lugar do mundo. Essa digitalização da espiritualidade tem sido especialmente útil para aqueles que se sentem desconectados das igrejas tradicionais, mas ainda assim buscam uma experiência de fé significativa e moderna. A igreja virtual, por exemplo, tornou-se uma alternativa para muitos, onde podem participar de cultos, ouvir pregações e se envolver com uma comunidade de fé de forma remota. Além disso, algumas pessoas têm adotado práticas interreligiosas, buscando aprender com diferentes tradições espirituais e filosofias de vida. Essa busca por uma espiritualidade mais inclusiva tem levado muitas pessoas a explorar novos caminhos dentro de sua fé, permitindo uma compreensão mais ampla do divino, sem se prender a um único dogma ou doutrina. A integração de várias tradições religiosas está se tornando uma forma de enriquecer a espiritualidade, promovendo um senso de unidade global, independentemente das diferenças entre as religiões. Esse movimento em direção a novas formas de praticar a fé reflete a transformação das necessidades espirituais na sociedade atual. Ao mesmo tempo em que as pessoas buscam maior liberdade e autenticidade em sua jornada espiritual, elas também estão criando novas maneiras de se conectar com o divino, que não dependem das convenções estabelecidas pelas igrejas. Essa mudança de perspectiva indica que, em vez de se afastarem da fé, muitos fiéis estão, na verdade, redescobrindo e reinventando a espiritualidade de acordo com suas próprias necessidades e vivências, em busca de algo mais profundo e significativo. A crescente busca por novas formas de praticar a fé e a crescente insatisfação com as estruturas religiosas tradicionais tem levantado uma questão importante. Isso significa o fim das igrejas? A resposta a essa pergunta não é tão simples quanto parece. Embora muitas pessoas estejam se distanciando das igrejas tradicionais e encontrando novas formas de se conectar espiritualmente, isso não implica necessariamente no fim da importância das igrejas ou na desvalorização do papel que elas desempenham na vida espiritual de muitos. As igrejas, como instituições, sempre tiveram uma missão fundamental: oferecer um espaço de união, aprendizado e apoio espiritual para os fiéis. Elas servem como lugares de comunidade, onde as pessoas se reúnem para orar, compartilhar experiências e buscar orientação espiritual. Em muitos lugares, as igrejas ainda desempenham um papel crucial em fortalecer a fé e em proporcionar apoio emocional e social aos indivíduos. Para muitas pessoas, a igreja continua sendo um ponto de referência para sua jornada espiritual e uma fonte de conforto e segurança emocional. No entanto, o que está acontecendo atualmente não é necessariamente uma rejeição completa das igrejas, mas uma redefinição de sua função no mundo contemporâneo. As pessoas não estão abandonando a fé em Deus, mas sim se afastando das instituições que, em muitos casos, parecem desconectadas das necessidades espirituais e emocionais reais dos fiéis. Muitos veem nas igrejas uma rigidez estrutural e falta de autenticidade, o que as leva a buscar formas mais pessoais e flexíveis de vivenciar a espiritualidade. Essas pessoas estão buscando experiências espirituais mais profundas, genuínas e menos institucionalizadas, que se alinhem melhor com suas próprias vivências e a conexão direta com Deus. É importante entender que, embora haja uma mudança no modo como as pessoas estão praticando a fé, isso não significa que as igrejas estejam condenadas ao fim. Na verdade, as igrejas podem evoluir e se adaptar para atender melhor às necessidades espirituais dessa nova geração de fiéis. Algumas igrejas já estão adotando formas mais modernas de culto, incluindo o uso da tecnologia para realizar cultos online e criando ambientes mais inclusivos e acolhedores, onde as pessoas se sintam mais conectadas com Deus e com seus semelhantes. A flexibilidade, a abertura ao diálogo e o respeito pelas experiências espirituais individuais podem ser o caminho para que as igrejas se mantenham relevantes no mundo atual. Em outras palavras, a crescente transformação nas práticas religiosas não deve ser vista como uma ameaça ao papel das igrejas,
mas como um convite para que as instituições religiosas repensem sua abordagem e adaptam-se às novas realidades espirituais. As igrejas que conseguirem abraçar essa mudança, mantendo o respeito pelas tradições, mas também sendo abertas à inovação espiritual, terão a chance de continuar desempenhando um papel vital na vida espiritual das pessoas. Após discutirmos as razões pelas quais muitos fiéis estão deixando as igrejas tradicionais e buscando novas formas de espiritualidade, a questão que naturalmente surge é: como se conectar com Deus de forma autêntica? Essa é uma das perguntas mais profundas que um fiel pode se fazer, especialmente quando sente a necessidade de uma conexão mais genuína e pessoal com o divino, longe dos rituais e das normas impostas pelas instituições religiosas. A resposta para essa questão começa com o reconhecimento de que a relação com Deus é única e pessoal. Não existe um único caminho para se conectar com o divino. O importante é encontrar a forma que mais ressoe com seu espírito. Para muitos, isso envolve a oração sincera, que não precisa seguir um formato rígido ou repetitivo. O mais importante é que a oração seja uma conversa verdadeira e aberta com Deus, onde se compartilham os sentimentos mais profundos e os desejos da alma. Além disso, muitos sentem uma forte conexão com Deus por meio da meditação, uma prática que os ajuda a silenciar a mente e a escutar a voz interna, aquela que guia para a verdadeira espiritualidade. A meditação, quando realizada com o propósito de se aproximar de Deus, pode ser uma poderosa ferramenta para fortalecer a fé e aumentar a percepção espiritual. Esse espaço de silêncio e reflexão oferece uma oportunidade de se conectar com Deus sem pressões externas, permitindo que o indivíduo se sinta mais presente e consciente da sua própria espiritualidade. Outra maneira de se conectar com Deus de forma autêntica é por meio da natureza. Para muitas pessoas, estar em contato com a criação de Deus, seja em uma caminhada ao ar livre, seja em momentos de contemplação em meio à paisagem, é um lugar onde a conexão espiritual acontece de forma fluida e profunda. A natureza, com sua beleza e harmonia, muitas vezes serve como um lembrete do poder e da presença de Deus. Esses momentos de introspecção em meio à natureza podem proporcionar um encontro pessoal e transformador com o divino, longe das distrações do mundo. Além disso, a leitura das Escrituras Sagradas continua sendo um meio poderoso de se conectar com Deus. Porém, o segredo para uma conexão autêntica com as Escrituras está na forma como as lemos, com intenção e coração aberto. Em vez de apenas buscar passagens ou ensinamentos que nos confortam, é importante também buscar a verdade que desafia nossa zona de conforto, nos convidando a refletir sobre a profundidade da nossa relação com Deus. Outro ponto essencial para essa conexão é a prática do serviço e do amor ao próximo. Muitas vezes, ao servir aos outros, especialmente aos mais necessitados, nos aproximamos de Deus de uma maneira profunda e real. A verdadeira espiritualidade se reflete nas nossas ações no mundo, e ajudar o outro com amor e empatia é uma maneira de viver a fé de forma genuína e transformadora. Este tipo de serviço pode ser visto como uma extensão da conexão com o divino, manifestada em nossas ações diárias. Por fim, a autenticidade na prática espiritual é fundamental. Em vez de seguir padrões ou tentar se encaixar em moldes impostos por outras pessoas ou instituições, é crucial que cada um descubra o que realmente significa viver em conexão com Deus. Isso pode envolver um processo de autoconhecimento, onde o fiel reflete sobre seus próprios valores, desejos e crenças, buscando viver de forma mais alinhada com a sua essência divina. Em resumo, a conexão autêntica com Deus está em permitir que Ele entre em sua vida de forma única e pessoal. Isso significa não seguir fórmulas prontas ou tentar se ajustar a padrões externos, mas abraçar a espiritualidade de maneira que faça sentido para o coração e a alma de cada indivíduo. Compartilhe sua experiência. Você já sentiu que a igreja não era o lugar certo para você? Ou talvez tenha encontrado Deus de uma maneira completamente diferente? Deixe seu relato nos comentários
e vamos criar uma rede de apoio para todos os que buscam respostas. Se este conteúdo tocou o seu coração, siga nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com quem pode se identificar.